Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isto porque vocês estão dizendo que eu expulso os demônios por Beelzebul. Versículos 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Senhor nosso Deus, essas palavras são espírito e vida, e elas nos são recomendadas esta noite. Que através desse texto, Senhor, Tu nos inspire a transmitir uma mensagem para a Tua igreja. Fala conosco de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, eu vejo que o ministério de Jesus era acompanhado por sinais, e em especial um trabalho de libertação. Jesus tinha ministério de libertação. Quando a gente lê a Bíblia em Isaías, no seu capítulo de número 61, lá diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquele capítulo é profético. Então diz que o Espírito ungiu a Cristo para colocar em liberdade os cativos, para libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu estava falando com os nossos alunos a respeito da palavra de Deus, que deve ser acompanhada por sinais. O Evangelho de Cristo, por ser uma proposta de Deus, por ser um Evangelho de poder, ele tem que ser acompanhado com sinais, com evidências físicas, para que a palavra possa ser reconhecida como sendo de Deus. O próprio Jesus disse: se vocês não virem sinais, vocês não vão acreditar. O sinal é uma evidência para quem é incrédulo. Quem é crente se conforma com a palavra. Quem é crente crê na palavra. Mas o sinal é uma evidência para quem é descrente. Por que a gente lê na Bíblia que Cristo teve que reaparecer para Tomé? Porque Tomé não acreditou no testemunho. Tomé não acreditou na palavra dos que tinham visto Cristo ressuscitado. Então ele teve que aparecer mais uma vez e ainda fazer com que Tomé tocasse nos seus ferimentos já cicatrizados, para se convencer de que ele era o Cristo ressuscitado. Então essa noite, olhando para esse texto sagrado, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 14 que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Interessante. A Bíblia não está falando que o endemoniado era mudo. A Bíblia está dizendo que o demônio era mudo. Então o que eu aprendo com isso? Que dependendo do agente que ocupa um corpo, dependendo do espírito que ocupa um corpo, ele pode trazer doenças mentais. Tem muitas pessoas internadas em manicômios que não são loucas, são pessoas inteligentes.
Eu parei uma vez na estrada para evangelizar um andarilho. O camarada falava inglês, falava francês, espanhol. E conversando com ele, sabe, maltrapilho, sujo, com as suas latinhas, onde ele fazia as suas refeições. E comecei a evangelizar, e daqui a pouco ele já não coordenava mais as palavras. Ele falou 3, 4 palavras em francês, espanhol, inglês. Então, ou seja, quando dava picos de lucidez, de racionalismo, aquele cidadão caía em si, mas daqui a pouco o espírito de loucura tomava conta dele. Então o que leva a pessoa a andar quilômetros a pé? Quem está entendendo, diga amém. É isso que Jesus quer que a gente aprenda, que esse espírito que ocupa o corpo, sendo maligno, ele pode trazer doenças físicas, como nesse caso aqui, fez com que esse endemoniado ficasse mudo. Eu imagino que esse homem não tinha nenhum problema com a língua, com as cordas vocais. Ele tinha seus membros e órgãos perfeitos, mas o espírito que se apoderou dele causou mudez. E assim como causa mudez, causa surdez. A Bíblia fala de uma outra pessoa que era surda e também era endemoniada. E Jesus colocou os 2 dedos no ouvido das pessoas e citou a palavra afata, abre-te. E diz que imediatamente os ouvidos se abriram e a pessoa passou a escutar. Deus. Você pode levar uma pessoa dessa para tratar com qualquer especialista, para diagnosticar, para passar qualquer tipo de equipamento. Vão falar para ele: você está perfeito, eu não entendo por que você não fala. Sabe por quê? Porque só quem pode resolver esse problema é Jesus Cristo. O problema dessa pessoa é de natureza espiritual, é de ordem espiritual. Ele precisa de uma libertação e não de um tratamento. Glória a Deus. E até agora eu estou falando de manifestações físicas que causam deficiência física. Imagine as emocionais. Quando vem um demônio e traz para a pessoa, por exemplo, melancolia, tristeza, depressão, angústia, a autoestima vai lá embaixo, a pessoa quer se matar. Então Satanás passa a reproduzir naquela vida o desejo dele, que é matar, roubar e destruir. Então, se você tem no seu corpo um agente diabólico, ele vai te levar para a morte, para a destruição, para o roubo. E há necessidade então de uma intervenção de Cristo agora. E é interessante como as pessoas quiseram atribuir o ministério de Jesus a uma atuação de Satanás, de Beelzebul. Olha, este Jesus expulsa os demônios usado pelo diabo. Isso não tem nenhuma lógica e coerência. É isso que Cristo está falando. Se uma pessoa está sendo liberta, se um demônio está saindo de um corpo, é porque ele foi expulso, ele foi mandado embora daquela casa. E só pode fazer isso quem tem autoridade para fazer. Você tem que ter mais força para poder dar esta voz de comando. Em outras palavras, não dá para que Satanás expulse a si próprio. Igreja, é interessante quando a gente avalia aqui Cristo dizendo que Satanás não pode expulsar a si próprio. Ou seja, eu já vi casos de pessoas que caíram endemoniadas e levaram para um terreiro, ou levaram para um local de quimbanda, de candomblé. Aí deu uma apaziguada. Teve uma reportagem naquele Polícia 24 Horas, já falei para vocês. A
pessoa caiu endemoniada e o cidadão, não sei se era pai de santo que era, foi lá e tem que ver o tratamento. O tratamento que ele deu para o demônio. Poxa, sai aí, vai embora. Dá um tempo aí, mas mais ou menos assim, né? Que são chegados. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: Satanás é o nosso inimigo. Não tem acordo com ele. Ele tem que sair e pronto. E de que maneira, bispo? Que ele vai sair através da sua autoridade. Eu falava com os irmãos que a autoridade não está em sangue. É incrível como as pessoas querem encontrar fórmulas de expulsar demônio. Não, olha, tem uma receita infalível. Leia o Salmo 91, que é tiro e queda. Não, ore 3 Pai Nossos que resolve. Marcos 16. Em meu nome expulsarão os demônios. Quem? O poder e a autoridade está no nome, não está no sangue e nem nas letras que são tinta no papel. É o nome de Jesus que possui poder no céu, na terra e embaixo da terra. É na autoridade do nome. Todos nós sabemos que um nome de prestígio faz muita coisa acontecer, sim ou não? Quando você conhece uma celebridade, um político, um escritor, e você usa as recomendações dessa autoridade: olha, eu estou fazendo isso porque fulano me apresentou. Aquele nome, ele tem autoridade. E quantas vezes queremos fazer coisas em nome de pessoas importantes aqui na terra? Você já tentou fazer as coisas em nome de Jesus? Você vai procurar uma porta de emprego e no currículo você coloca: eu conheço o gerente, conheço o diretor, conheço... Enfim, você usa uma referência humana para poder abrir suas portas. Eu quero convidar a igreja a usar a autoridade do nome de Jesus. Fala para quem está do teu lado: o nome de Jesus é sobre todo o nome. Você está entendendo? Não tem um nome tão lindo, tão doce, tão suave e tão poderoso e tão temido pelos demônios como o nome de Jesus. Tanto que as pessoas que fazem pacto com Satanás, a primeira restrição que faz para quem quer riqueza, poder: olha, você pode fazer tudo o que quiser, mas não fale o nome do homem lá de cima. Quem está entendendo? Meu irmão, só de pronunciar o nome de Jesus, coisas sobrenaturais já estão acontecendo aqui essa noite. Eu repito, esse nome tem poder. E a palavra diz que só pode falar que Jesus é o Senhor quem tem o Espírito Santo. Sabe por que você tem facilidade em falar desse nome? Sabe por que este nome soa tão bem na tua boca? Porque não é você que professa, é o Espírito de Deus que está na sua vida, que reproduz essa autoridade. Por isso eu quero convidar hoje os fracos a serem valentes. Eu quero convidar aqueles que estão, às vezes, desabilitados. Essa é a palavra. Tem pessoas aqui desabilitadas para exercer poder sobre quem está endemoniado e quem está passando por problemas de opressão.